Olá, sou Fabiana Corrêa, sou editora de carreira da Forbes e estou aqui hoje com o Mário Augusto de Sá. Ele faz parte, né, da nossa escolha Forbes Under 30 e a gente vai fazer mais um podcast sobre a NG Cash, ou o NG Cash, que é o aplicativo que ele criou com outros colegas de faculdade para oferecer serviços financeiros para geração Z. Pessoas de 12 a 24 anos, sendo que a maioria dos clientes, né, Mário, tem menos de 18 anos, estava me explicando aqui um pouquinho. Então, bem-vindo, conta um pouquinho para a gente do que é o seu trabalho. Obrigado. Acho que eu posso abrir falando um pouco da NG Cash, né? A NG Cash hoje é um aplicativo financeiro para geração Z. A gente dá acesso a dinheiro eletrônico, Pix, cartão pré-pago, cartão virtual, cartão físico, para principalmente os menores de idade, né? Para a geração Z. Então a gente acaba sendo a primeira conta deles e o primeiro acesso ao dinheiro eletrônico. Então a gente está tirando eles muitas vezes de usar o dinheiro vivo e dando acesso ao meio de pagamento digital cada vez mais usado. Você contou que essa história começou na faculdade, né? Na PUC do Rio. Como que foi esse encontro com os colegas que também fundaram com você? Como que veio a ideia? Teve professor no meio? Como é que foi? Perfeito. Acho que vou começar desde o começo a história, que aí faz muito mais sentido. Mas a história começa muito antes da faculdade, na escola ainda, com 14 anos. Me juntei com dois amigos, que hoje são conhecidos na internet como Eagle e Neox. Mas o nome de verdade é Vitor e Gabriel. E os outros são nomes artísticos deles. E a gente começou como uma brincadeira, um canal no YouTube, que se chama Niggle, e que muito cedo começou a crescer. E lá no começo do canal eu descobri que eu não gostava muito de estar em frente às câmeras, eu gostava mais de fazer a parte administrativa por trás. Então a gente se dividiu, os meus dois sócios viraram grandes influenciadores digitais, continuam até hoje postando, e eu fui para a parte administrativa do canal ainda na escola. Então hoje o canal soma mais de 8 milhões de seguidores, nas redes sociais individuais para o TikTok e Instagram mais de 1 milhão de seguidores cada, então mais de 10 milhões no total só no canal. E isso começou lá com nossos 14 anos na escola, eu saí logo no começo, comecei a virar um empresário, né, desse trio de sócios, que éramos nós três. E aí comecei a fazer shows, a gente fez turnê pelo Brasil, a gente fez 2 livros, Sucesso de Vendas, foi o segundo livro mais vendido da Bienal, só perdendo para o Felipe Neto, 2016. Quase 100 mil cópias vendidas. A gente abriu uma loja de roupa também, que começou a fazer merchandising com a marca do nosso canal, caneca, pop socket, fidget spinner, todo tipo de produto possível que a gente importava. E aí, com isso, a gente replicou esse modelo, criou uma agência que chama Fanstar, que começou a cuidar da carreira de vários influenciadores digitais. Então, nossos amigos pessoais, quando a gente começou no YouTube, lá atrás, com 14 anos, só para dar um contexto, hoje eu estou com 25, então 10 anos aí, todos esses nossos amigos viraram famosos. Então, assim, hoje eles têm 10 milhões, 15 milhões, 12 milhões, 8 milhões de seguidores no YouTube. E acabou que a gente começou a fazer esse modelo de eu virar o empresário, a gente ter a agência, a gente acabou agenciando outros influenciadores também, e entrando muito nesse mundo de influenciadores digitais, que foi quando eu comecei a entender a geração Z, como é que se comunica com eles, o que eles gostam, o que eles consomem. Então veio muito daí essa parte de entender a geração Z. E aí, isso ainda tudo na escola, fiz 18 anos, entrei na faculdade, resolvi fazer engenharia da computação, que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu trabalhava, que era influenciador, business, agência, mas eu achei que eu queria fazer algo diferente e entrei na PUC Rio, aí sim começa a história da faculdade. E lá eu conheci meu professor, que era head do departamento de empreendedorismo, que dentro da PUC você tem um departamento só de empreendedorismo, que eles incentivam lá na faculdade. Eu peguei uma aula, 2 aulas, 3 aulas com ele, a gente se aproximou muito e ele estava com uma ideia de empreender. Então, ele foi professor de vários alunos que empreenderam, fizeram negócio de sucesso, que saíram de dentro da PUC. E aí ele estava com essa vontade de empreender, acabou me convidando como investidor anjo. Então, eu entrei primeiro como investidor anjo, do dinheiro que eu tinha guardado no YouTube, depois eu entrei de sócio no negócio, e o negócio era uma empresa de Banking as a Service. Então, era eu, meu professor, alguns outros sócios. A empresa chamava Trampolim, começou a crescer, nasceu lá na PUC, foi se expandindo e a gente prestava serviços de Banking as a Service para terceiros. Então a gente fazia toda a infraestrutura de back-end e o nosso diferencial é que a gente também fazia o front-end. Então a gente desenvolveu o aplicativo inteiro para entregar para o cliente final.
Qual que era o teu papel no Trampolim? Na Trampolim eu comecei como investidor anjo, Sim. né? E depois eu virei o head de produto lá. Uhum. Então, comecei a olhar tudo, como é que a gente faria o back-end, o front-end, como é que a gente desenvolveria o produto para vender isso para os nossos clientes, né? Que era no B2B. E acabou que o Banco Central, na época, estava com um sandbox para virar instituição de pagamento. Foi por isso que a gente conseguiu entrar rápido nesse mercado, foi por isso que a gente conseguiu acelerar. Então, a gente pegou esse gap que facilitava a entrada de startups no segmento e que a porta fechou depois. E logo que a porta fechou, que o Banco Central botou uma série de diretrizes para você poder virar instituição de pagamento, como ter um cap de pelo menos R$2 milhões no capital social, uma série de outras barreiras, a gente já estava dentro. E aí foi quando os bancos começaram um movimento de consolidação. Eles viram, olha, entrou um monte de startup fazendo isso, a gente tem interesse em entrar, agora que fechou mais, vai parar de entrar tantos novos entrantes, e começou vários dos nossos concorrentes a serem comprados, né, adquiridos. E aí, durante esse processo, a gente foi abordado por uma série de empresas, acabou fazendo a venda. Então, a gente fez o exit. E aí, eu e o meu professor, a gente sempre quis trabalhar no B2C, direto com clientes, né? Os nossos outros sócios na Trampolim ficaram na empresa que fez a aquisição. A gente vendeu para uma empresa listada na Nasdaq. E os outros sócios ficaram lá dentro e a gente saiu para empreender novamente. Então, a gente fiz uma trajetória aí de 8 anos fazendo canal no YouTube, fazendo agência. Depois, 2 anos e meio fazendo Banking as a Service, com a Trampolim, o negócio crescendo. A gente levantou um pre-seed e um seed na Trampolim também. Chegou ali a 40 e poucas pessoas na equipe. E aí fez a venda. E aí, no momento que a gente faz essa venda, nasce a oportunidade de criar o NG Cash, né, que é o banco da nova geração, exatamente juntando essas duas experiências anteriores, que é como se comunica com a geração Z. Então, como é que você fala com essa geração através dos influenciadores, o que eles gostam de consumir, o que eles estão assistindo. Você já sabia Exato. isso, né? Por conta do Inclusive canal. porque você é geração Z. Também, exato. E do outro lado, a gente tinha a experiência de Banco Central, instituição de pagamento, regulação, Know Your Customer, Compliance, para fazer a própria infraestrutura. Eu acho que foi isso que chamou a atenção dos investidores, né? Porque esse novo negócio juntou as experiências de 10 anos dos 2 negócios anteriores. Se comunicar com a geração Z através de influenciadores e fazer infraestrutura bancária para terceiros. Então, se unem as duas coisas... Eram duas experiências que você já tinha. Exato. E aí juntam as duas coisas para nascer esse terceiro negócio, que é a NG Cash, que é o banco digital da geração Z. Então, foi uma trajetória que foi sendo construída durante 10 anos e que virou o que é o NG Cash hoje, muito baseado nas experiências anteriores. Então, quando a gente foi empreender de novo, a gente vendeu a empresa, deu 2 meses, a gente já estava empreendendo de novo, levantando uma outra rodada para começar o que hoje é o NG Cash, que fez 2 anos aí, uma semana atrás. E essa outra, uma dessas rodadas, a última rodada, né? Foi como na X e... Com a Andreessen Horowitz, ou A16Z, a abreviação. De quase 60 milhões de reais, quer dizer, um aporte bem considerável, né? Para uma empresa bem recente, bem nova, né? O que isso deu para vocês? Ou melhor, antes, como vocês conseguiram esse aporte? Perfeito. Eu acho que o que fez de levar esse aporte foi essa história anterior. Então, third time founder, que já fez um negócio de influenciador digital, já fez um exit para empresa listada. Isso gera muito... No early stage em venture capital é um fator muito importante, né? Então, eu acho que isso abriu muitas portas. Já tem uma experiência. Exato. Já tem mesmo uma experiência. Tendo 23 anos, que você tinha 23 anos, 24 anos. Sim, mas mesmo assim já tinha 8, 9 anos que estava trabalhando. Então, eles não olham muito a idade, eles olham mais a experiência que você teve e a história, né? E a história é o que eles chamam de founder market fit. Então, uma pessoa que passou por geração Z, é da geração Z, falou com influenciadores, né? E aí acaba que é um excelente candidato. Aquele público. E aí um outro fator relevante é existir benchmarks e o timing ao redor do mundo. Então, se você olha nos Estados Unidos, você tem 3 unicórnios de Gen Z Banking. Se você olha na Índia, você tem empresas valendo mais de 100 milhões de dólares em Gen Z Banking. Você olha Europa, você olha Reino Unido, você olha África, né? E aí só estava faltando a América Latina. Então, esses mesmos investidores que investiram na gente 10 milhões de dólares, investiram quase 200 milhões de dólares em concorrentes nossos no exterior, benchmarks. Conseguiram se colocar nesse radar. E estavam buscando esse player
na América Latina, né? Então, a geração Z hoje são, só no Brasil, 50 milhões de pessoas, quase 25% da população. Se você olha a América Latina, 30 e poucos por cento da população. Eles vão ser 1/3 do PIB nos próximos 10 anos. E aí, culminou também do timing certo. Então, eu acho que está no lugar certo, no timing certo, foi o que fez a rodada ser tão relevante. Eu acho que foi uma junção de vários fatores. Quem tá com você nessa história? Conta um pouco pra gente. Quem foram as pessoas a quem você se uniu? Porque eu acho que isso é uma coisa importante, né? Perfeito. Então, lá no começo, éramos eu, o Eagle e o Neox, né? No canal Niggle, na Fanstar. E aí eu conheci o meu professor na história da Trampolim, né? Que é o Luiz Felipe. E agora no NGCast a gente, inclusive, trouxe outros alunos do Luiz. Então, quando a gente fez a NGCast... O Luiz continua? O Luiz continua. E os Niggles também. Uhum. Então, hoje na NGCast são os Niggles... Você foi colocando as camadas. O Luiz e mais 2 outros novos sócios que não participavam dos negócios anteriores, mas que estão no NGCast, que é o Petros e o Antônio, né? Então, somos 6 co-founders na NGCast. Eu, meus 2 sócios influenciadores, meu professor e mais esses 2 outros sócios que o Luiz trouxe, que eram alunos dele a vida inteira, que quando a gente começou esse novo negócio, ele falou, eles têm que vir também como sócios, vão ser essenciais para o negócio, e se provaram com certeza. Então, hoje somos 6 co-founders na NGCast. Qual que é o papel de cada um? Assim? Como que você divide esses papéis, né? Numa empresa que está começando, você não sabe direito ainda o que vai precisar. No começo, quando a gente tirou do papel lá, né, há 2 anos atrás, a gente era todos os papéis. Todo mundo. Você era tudo. Todo mundo era tudo, era o que precisava ser, né? Mas hoje já existe uma formalidade maior, hoje nós somos já 55 pessoas, já existe uma estrutura, eu sou o CEO, né? O Luiz, meu professor, ele cuida da área de contratações de pessoas, ele teve mais de 15 mil alunos, então ele sabe identificar esse perfil excelentemente. Além disso, o Petros é COO, toca operações, o Antônio toca marketing e os 2 influenciadores continuam sendo influenciadores, falando da marca para fora e ajudando a gente com branding e conexão com outros influenciadores. E é todo mundo mais ou menos da sua idade, né? Tirando o Luiz, que é o professor. Todo mundo com 25 anos, exatamente. Vocês perceberam um público muito parecido com vocês, em boa parte, né? Exato, eu acho que a gente tem muita facilidade de se comunicar com o público porque eles são a nossa geração. A gente faz muito o que a gente gostaria de ver, né? E aí a gente consegue se comunicar com eles. E muitos anos de experiência também, né? Através do canal Niggle, que a gente já produziu de conteúdo para essa geração. É bastante coisa. Fala uma coisa, assim, que eu fico pensando. Meu filho, sei lá, tem 19 anos, 18 anos, faz um monte de coisa. Faz esporte, sai com os amigos e tal, né? Estuda. E você, imagino que você tenha... Não sei se você abriu mão, não sei se era uma vontade, ou se para você, durante esse período entre os 14 e os 20 e poucos, né? Se você já estava tão focado em ser empreendedor que você nem pensava em, sei lá, ir para balada, ou se você conseguia... Vamos dizer, fazer as duas coisas. Certamente não frequentei a balada, mas eu nunca tive vontade, assim. Então, eu não sinto que eu fiz um sacrifício. Sim. Eu sinto que eu fiz o que eu gostava de fazer e que era isso. Eu preferia isso. Então, assim, não era como se estivesse fazendo um negócio monótono, né? Dos meus 14 aos meus 17 anos, eu estava agenciando influenciadores. Isso significava alugar um avião, pular de paraquedas, fazer umas coisas muito, muito, muito fora da caixa. Que você fazia junto? Eu participava também, né? Tava agenciando, ia. Então, conheci o Brasil inteiro em turnê. Fiz coisas malucas, tipo avião, jogar iPhone do avião para gravar em câmera lenta, para ver a nova câmera. Crocodilo na cama do amigo. Uma série de coisas, se você olhar lá no YouTube, que você vai ver. Então, assim, eu tava me divertindo muito fazendo isso. Eu falava, eu tenho o melhor trabalho do mundo, que eu consigo me divertir e ganhar dinheiro com isso, entendeu? E profissionalizar isso. Então, eu nunca senti falta dessa parte. Eu não acho que eu fiz um sacrifício nesse sentido. Foi natural. Foi muito natural e é o que eu amo fazer, assim. Se eu não faço algo que eu sinto que eu tô sendo produtivo, me dá incômodo. Então, até para parar de ver uma série... Ócio nem pensar. Não consigo.
que você faz? Você falou, até pra parar de ver, para uma série tem que ser produtiva também? Tem que ser, eu tenho que sentir que ela me deu alguma lição de Aham, negócio, ou algum esporte que eu gosto muito, aham, disciplina, alguma coisa eu tenho que ter tirado dela, assim. Eu não precisa ser exatamente algo de negócio, mas eu sinto que tem que ter algum valor para mim uhum, no final de ter assistido, investido meu tempo naquilo. uhum. E como você divide seu tempo, além de trabalho? Ou é basicamente hoje trabalho? Não, não. Hoje eu tenho os esportes, né? Então eu sou faixa preta de judô, Aham, que eu faço desde os meus 12 anos de idade. Parei tem um tempo, agora falta um pouco de tempo, mas gosto. Faço wake surf, wake, é, academia, então tenho tempo para esporte. E também namoro há muitos e muitos anos. uhum, Gosto de sair pro cinema, comer fora. E no meu tempo livre também, todo ano, eu faço questão de viajar e conhecer um lugar novo do mundo. Eu não gosto de repetir lugar, uhum, porque acho que tem muito lugar para conhecer. Mas eu já fui para vários lugares diferentes, como a própria China, uhum, para Feira de Cantão, para fazer importação, Hong Kong, Nova Zelândia. Então eu gosto de viajar também no tempo livre. E eu acho uhum. que o celular permite muito isso, assim. Eu consigo estar lá e se tiver qualquer Você emergência ou tá qualquer trabalhando. coisa, Aham. Você consigo. desliga um pouquinho ou não? Acho que até quando eu desligo, sim, mas até quando desliga a mente está pensando, né? É. Mas eu acho que é um bom momento. Quando você não está trabalhando e está fazendo outra coisa, você está pensando e às vezes surgem boas ideias que Uhum, depois você implementa. uhum, Eu acho que é extremamente importante ter essas pausas, assim. Eu acredito que isso ajuda no trabalho. Então, o desempenho final é mais positivo do que se eu ficasse o dia inteiro, toda hora, só tentando trabalhar e nunca tirasse umas férias, ou não fizesse exercício, ou coisas fora do trabalho. Então, eu uhum, tento me policiar e num dia positivo eu tenho um pouco de cada coisa. uhum. Você mora onde hoje? Já eu moro no Rio, Tá. nasci no Rio, todas as empresas foram feitas no Rio. Eu acho que agora com o online ficou cada vez mais fácil. Acesso a fundos de investimento, acesso a Uhum, talento, né, que antes ficava muito concentrado, por exemplo, só na Califórnia, Venture uhum, Capital, uhum. em São Paulo tinha os melhores talentos do Brasil. Sim. Então, eu acho que talvez eu tivesse que sair do Rio num É, porque mundo tem muita passado. empresa do setor financeiro, né, do mercado financeiro, quase todas estão aqui na Faria Sim, Lima. exato. Eu acho que no, E aí você no mundo manteve lá, passado eu né? teria que ter vindo para cá, Aham. mas nesse novo mundo que a gente vive, eu acho que facilitou muito conseguir manter o negócio lá. Obviamente a Uhum, gente tem bastante gente em São Paulo, eventualmente a gente vai abrir um escritório uhum, aqui também. Não tem como não, uhum, mas eu acho que 2, 3 anos, né? Já tem 2, talvez mais um ano sem vir fisicamente para São Paulo. uhum. Foi por conta desse mundo remoto que a gente está vivendo hoje. Tem uma coisa que você estava falando um pouquinho antes, né, quando a gente estava conversando aqui, sobre o teu público, que é um público de 12 a 24 anos, né, no momento, depois vocês vão Sim, acompanhando esse público, né? Mas esse público de 12 a 24 que não tem muito como ter uma conta bancária sua, né? Vamos de 12 a 18, pelo menos, ou 12 a 17, né? Depois já dá. Você tem que pedir pro pai, né? Aquela história, os pais vão junto, a mãe vai junto, enfim, tem toda essa história de você ter que estar ligado, né, a um dos pais, né, ou ao pai ou à mãe. E acho que a tua empresa trouxe essa possibilidade de uma liberdade, né, para quem não está afim de ficar tão ligado aos pais ou nem tem essa possibilidade. Às vezes não tem, os pais podem não ter um cartão, podem não ter esse limite no cartão, etc. como Sim. colocar esse jovem no meio da vida financeira deles, tal. E o que você percebe desse público assim de estar vivendo essa vida financeira, às vezes tão cedo, né? O que você percebeu de retorno quando você criou? Só para, não sei se você explicou no começo, mas enfim, é um cartão e uma conta e uma série de serviços financeiros para pessoas que não têm como abrir hoje uma conta, né? Porque são pessoas menores de idade. O foco hoje é principalmente atender o menor de idade. A gente, em 99% dos casos, é a primeira conta Uhum, dessa pessoa, ela não era bancarizada antes. A gente vai através do adolescente, né? Então, diferente dos bancos que tem que botar como dependente do pai, você vai junto, a gente acredita muito em ir através do influenciador e criar o desejo
do menor de idade em querer aprender sobre dinheiro, em querer começar a cuidar, em querer, na prática, começar a usar isso, né, o quanto antes. E, obviamente, a gente tem a anuência do pai no processo. O adolescente abre a conta e depois o pai tem que autorizar. Sim. E o pai também tem visibilidade do extrato, né? Mas o pai não controla o cartão, não controla Ele o tem Pix. acesso Ele tem acesso ao que o filho fez. ao Que hoje a uso, gente né? já diz que é melhor do que o dinheiro que você dá para seu filho e você não sabe onde gastou. Então já dá mais visibilidade para o pai, ao mesmo tempo que dá muito mais acessibilidade para o adolescente, né? E a gente acredita que hoje você faz 18 anos, cria sua primeira conta, ninguém te falou como usa aquilo, você nunca viu um boleto antes, vai começar a pagar suas contas, sem nunca ter nem tido nenhum acesso antes a isso. A gente acredita muito no acesso, né, como o primeiro passo, e também na educação, que a gente vai começar a investir cada vez mais em vídeo de educação financeira, na prática, o adolescente aprender, para que quando ele chegue, né, na idade dos pais, ele seja mais inteligente financeiramente do que as gerações anteriores, porque ele teve acesso muito antes, né? E a gente sabe que os juros compostos no longo prazo faz muita diferença quando você começou a investir, quando que você entendeu sobre dinheiro. Então, fazer isso cedo pode ser um potencializador gigante para essa geração e é isso que a gente deseja. Queria que você falasse um pouquinho desse público. Você descreveu, né, qual que é o público que usa hoje os serviços. Perfeito. Hoje a gente tem 2 tipos de público, né? Todos ali, em sua maioria, entre 14 e 16 anos, mas entre 12 e 24 no geral, mas a grande massa entre 14 e 16. Esse tem o público classe B, né, que recebe mesada dos pais, que hoje não trabalha, que estuda principalmente e que consome jogos, consome iFood, consome coisas de mesada de pessoas da classe B, né, tendo esse primeiro acesso, mas fazendo os primeiros pagamentos, fazendo as primeiras transações. E no outro lado você tem a classe C e D, que começa a trabalhar logo cedo, né, que o pai não pode ter uma conta conjunta, porque a conta dele já está enrolada, já tem o cartão dele, ele não gosta de dividir, e acaba que ele contribui em casa. Então ele compra o botijão de gás, ele compra comida, ele compra as coisas de necessidade dele também, mas ele está ajudando ali a partir dos 15, 16 na renda familiar e tem uma conta como se fosse dele e trabalha. E a gente vê vários tipos de trabalho, jovem aprendiz e por aí vai. Então tem esses 2 tipos de perfil, né? E como tem poucas opções olhando para o adolescente, para o menor de idade, a gente acaba pegando todos. E normalmente ele descobre que ele pode ter uma conta com a gente. Então ele fala, caramba, eu posso ter um Pix, posso ter um cartão, não preciso mais viver minha vida em dinheiro. Por isso que eu digo que hoje o nosso maior concorrente, de longe, é dinheiro em espécie. A gente está brigando contra ele. Sim, porque essas pessoas não tinham acesso a um outro tipo de pagamento eletrônico. Sim, hoje a gente não está roubando cliente de outros bancos, não está competindo com outros bancos, está competindo contra o dinheiro vivo. E quantos clientes já tem? Hoje a gente tem 1 milhão de contas abertas no IndiaCash. Como vocês chegaram nas pessoas? Como que vocês fizeram esse 1 milhão de adolescentes praticamente, né, abrirem o... Perfeito. Foi através dos nossos influenciadores. Então, a gente usou o nosso próprio canal, o Nigo, principalmente, né? Que hoje já tem 8 milhões de seguidores. Foi o grande divulgador? Foi o grande divulgador disso tudo, né? Se você pensar, são 50 milhões de pessoas na geração Z, a gente tem 1/5 disso só no canal, né? Então, 10 milhões somando as outras redes, isso já dá 1/5 de toda a geração Z só no nosso canal, né? E aí, além disso, a gente tem a agência, a gente conhece, a gente é amigo pessoal de vários influenciadores. Então, a gente usou da nossa rede de contatos e dessa experiência para poder trazer esses usuários usando os nossos canais de distribuição mesmo. Foi assim que vocês começaram a crescer o número de clientes? Exatamente. Mário, você falou de educação financeira. Eu acho que esse assunto é super importante, né? Eu comecei, aliás, minha carreira fazendo isso e eu acho que fez toda a diferença na minha vida, desde cedo, entender... Como que você põe dinheiro, onde você põe, como que funciona. Porque acho que para muita gente isso parece algo tão difícil de entender, né? Claro que hoje muito menos, porque a gente tem vários influenciadores aí falando de dinheiro, né? Como que você percebe o teu público nessa... Em que nível o público está nessa história de... Como que ele está educado financeiramente ou não está? Ótimo. Então, a gente acredita que eles têm muito interesse. Então... Parece que muito mais interesse que as gerações anteriores pela idade, pelo acesso, quando a internet também, né? De estar aparecendo, ser muito mais fácil acessar, essa informação está aparecendo para eles.
Então, eles têm muito esse interesse, mas faltam ferramentas. Então, tipo, você pergunta lá, você já investiu? Como é que eu investi? Não tinha nenhuma conta, né? Uhum. Mas agora eu tenho a minha primeira na NG Uhum. Cash. Então, tem um interesse muito grande sobre tópicos de investimento em geral e falta ferramentas que dão acesso, que é o que a gente está vindo trazer, né? Junto com também vídeo de educação financeira. A gente acredita que essa geração, como eu falei, que vai ensinar os pais Uhum. sobre investimento, que vai falar, ó, pai, você está fazendo errado, eu aprendi aqui que é Uhum. assim. Né? E que vai não ter mais esse tabu com o dinheiro e que de fato vai cuidar dele desde cedo, né? E não errar para depois ter que consertar, começar acertando, né? Então não se endividar mais do que pode, investir, guardar pelo menos 20% da renda, esse Uhum. tipo de coisa que a gente quer ensinar na prática desde pequeno, assim, quanto antes, melhor. Eu acredito, assim. Então a gente tem muito essa tese de primeiro dar o acesso, que é o que falta hoje, Uhum. para depois focar muito mais em dar a educação junto com esses próprios influenciadores digitais que já estão fazendo um trabalho muito bom de educar essa nova geração e os jovens no mundo de investimentos cada vez mais cedo. Como que você dá acesso a crédito a gente tão jovem e não deixa eles se descontrolarem? Porque quando a gente já tem uma certa maturidade, você já tem salário, já é difícil, né? Perfeito. Então hoje a gente não dá crédito, a gente tem um Aham. cartão de crédito pré-pago, então ele só pode gastar o que ele tem na conta e não Uhum. consegue se alavancar Uhum. com a gente, né? A gente vai começar a dar crédito no futuro para os usuários maiores de 18 anos, quando eles Uhum. começarem, mas obviamente a gente quer fazer isso de uma forma a educar ele, principalmente com o tempo antes dele pegar o crédito, que ele esteve com a gente, aprendendo a usar o cartão, aprendendo a vida financeira dele, para ter acesso a isso já mais educado. Então ele não já vai chegar e ter crédito, ele vai chegar, ele vai ter o Pix, ele vai ter o cartão pré-pago, ele vai ver Uhum. vídeo de educação financeira, ele vai guardar o dinheiro dele num CDB, e depois de 1, 2 anos, quando ele fizer 18, aí ele vai ter o crédito, né? Uhum. Então, é exatamente esse passo anterior a ter acesso no primeiro cartão a um Uhum. crédito, é essa educação anterior que a gente está criando, assim. Como que foi a tua educação financeira, já que você começou tão cedo, né? Como é que você falava disso em casa ou você via vídeos? Como que Então, era? como eu comecei a ganhar dinheiro cedo por conta do YouTube, né? Com 14 anos, comecei a guardar o meu dinheiro. Eu acabei ficando muito interessado por isso. Inclusive, tive uma dor muito grande para abrir minha conta. Não tinha NG Cash na época, tive que ir com os meus pais numa agência Uhum. física. O cartão era igual ao da minha mãe. Ela usou meu cartão por um ano sem querer, confundindo na carteira dela com o Uhum. dela. Fui descobrir um ano depois que ela estava usando meu dinheiro para a gente acertar as contas depois. Então foi uma experiência complexa, mas eu tive esse interesse bem, bem cedo, mas só consegui começar a investir aos 18. Porque Uhum. antes disso, o que eu tinha era uma conta corrente que eu só podia guardar o meu dinheiro lá sem render Uhum. juros, sem nada, Uhum. que era o que eu tinha acesso no momento. Uhum. E aí tem gente que quando faz 18 anos abre uma carteira, tira uma carteira de motorista, e quando eu fiz 18 anos, em um dia eu fiz a minha primeira carteira de investimento, que é o que eu Uhum. falo para os meus amigos. É, Então, assim, eu era muito fanático por isso, consumi muito conteúdo, vi vários influenciadores digitais, sempre fui muito, muito preocupado com isso, e eu era conhecido até na escola como juros compostos, a pessoa dos juros compostos. Porque eu ficava falando, olha só, isso aí que você gastou, daqui a 50 anos, Aham. corrigido, vai ser Uhum. muito dinheiro. Aí as Aham. pessoas, mas eu não vou saber lá daqui a 50 anos. Aham. E eu sempre tive essa visão de longo prazo, né? Então acho que eu fui bem diferente nesse sentido, mas sempre fã de cuidar do dinheiro. Em casa eu sempre aprendi que dinheiro não aceita desaforo, então a gente aprendeu desde cedo muito com a internet, assim. Mais do que com a família? Mais do que com a família. Com a família, Aham. os princípios de que tem que trabalhar para conquistar o que é seu, Uhum. de que não pode gastar loucamente, mas o que fazer com o dinheiro, aonde eu gosto de investir, o tipo de investimento que faz sentido para mim. Uhum. Isso veio muito das minhas pesquisas e das Uhum. minhas realizações, né? Então, em casa, por exemplo, meus pais não são fãs, mas eu sou fã de criptomoedas, invisto Uhum. desde os meus 16 anos em cripto. E aí tem muito do perfil da nova geração também, dos investimentos que eu faço, bem Uhum. diferentes dos investimentos que os meus pais fazem, mas aí Uhum. são coisas que eu estudei, que eu sei os riscos, que eu entendi, né? E que é bom começar desde cedo. Então, porque você, quando começa cedo, começa com uma Uhum. quantia muito menor do que você Uhum. vai ter no futuro. Sim. Então, errar e fazer É. investimentos Tudo errados bem, né? logo cedo, tudo Não vai bem, é perder melhor nada. Aham. do que no futuro, né? Então, também aprendi muito fazendo na prática. Aham. Aham. E como que você, o que que você acha assim que seria bom para o jovem
sei lá, de 12 a 24 anos, né? Pensando no público do NG, saber hoje sobre o dinheiro? Qual é a coisa... Você que é o senhor de juros compostos da escola, o que é mais importante saber? Eu acho que o fator mais importante é juros compostos, para a pessoa Aham. entender o poder de multiplicar no longo prazo, Uhum. né? E que se você começar com 20 em vez de 30 ou com 30 em vez de 40, a diferença no final da sua vida é absurdamente Aham. gigante, assim. Sim. Ela não é proporcional, né? Aham. Ela é uma parábola. Então, a cada ano que você perde é muito tempo para frente. Eu acho que o Sim. poder de entender isso, quanto mais cedo, Uhum. mais poderoso é no longo prazo. Então, esse é o primeiro conceito que a pessoa precisa aprender. E o segundo é de como guardar dinheiro, né? Como gastar menos do que ganha, para que você tenha renda para guardar para que Uhum. os juros compostos trabalhem a seu favor. Então, se a pessoa entender que ela tem que gastar menos do que ganha e que ela tem que investir e pensar no longo prazo e não no imediatismo, é pensar em 20, 30, 40 anos, né? Eu acho que isso é o maior poder de investimento. Muito mais do que o investimento X ou Y, o fundo X ou Y, é o longo prazo que vence. Assim. Bom, a gente fala muito de carreira aqui nessa série de podcasts. E eu acho que carreira e dinheiro estão muito ligados, né? As coisas que você pode fazer na tua carreira, muitas vezes, são influenciadas pela grana que você guardou, né? Ou não guardou. E como que você fez essa construção aí? É até estranho falar com você, porque você só tem 25, né? Mas trabalha 9 ou mais, né? Desde os 14, você falou, então há 11 anos você está, enfim, ganhando algum dinheiro. Como que você fez essa construção? E como que isso foi influenciando tuas decisões de empreender, enfim, que é a tua carreira, né? Eu acho que eu tive a sorte de começar a ganhar dinheiro cedo quando eu namorava com os meus pais. Eu tinha Aham, custo absolutamente nenhum. sim. Então eu consegui guardar tudo que eu ganhava. E como eu tinha essa rede de suporte e de apoio, eu consegui tomar risco. Eu acho que isso é parte importante. É quanto mais jovem você é, mais risco você pode tomar. Quanto Uhum, mais velho você vai ficando, menos risco você uhum, pode tomar. uhum, Então, com esse dinheiro, eu consegui investir na outra empresa, que é uma coisa extremamente arriscada, né? E deu certo. Então, e aí, quando eu fui sair de morar com os meus pais, eu já tinha tido sucesso. E aí, eu já tinha outra rede de apoio, que era o meu próprio dinheiro que eu tinha uhum, conquistado com o uhum, trabalho, uhum, enquanto eu tinha outra rede de apoio. E ter esse colchão de apoio, né, faz você poder tomar mais risco. Então, empreender uma terceira vez, tomar risco de novo, eu acho que é extremamente importante você poder fazer esse tipo de coisa, né? Durante a venda, eu tinha duas opções. Eu podia virar executivo de uma grande empresa, ou eu podia empreender de novo. uhum, E eu quis empreender de novo muito porque eu sei que se desse errado, eu teria condições de manter o meu padrão de vida, né? Eu conseguiria continuar, tentar novamente. Então, quanto maior for o seu colchão, mais risco você pode tomar, mais tranquilidade você vai ter, e aí você não vai ficar limitado. Eu tenho que fazer isso, porque isso vai me dar mais dinheiro no curto prazo e porque tem menos risco, né? Então, uhum, te uhum. permite, cada vez que você tem um colchão maior, correr mais risco de uma forma confortável. Que eu acho que é extremamente importante você estar confortável com o nível de risco que você está correndo e saber medir isso. Cada um vai ter um perfil de risco diferente, mas para mim foi extremamente importante. Então acho que foi uma sorte começar cedo, poder criar esse colchão para quando eu sair de casa, poder continuar correndo esses riscos com uma certa segurança. Você ainda mora com seus pais? Não. Quando que você saiu? Vai fazer um ano agora. Aham. E fala uma coisa, você falou aqui que você em algum momento pensou não, poderia, né? Vender a empresa, você poderia ter uma outra empresa ou ir para uma carreira numa empresa, enfim, numa corporação e tal. Você considerou isso em algum Nem momento? um Não? segundo. Não. Eu já sabia que não era uma possibilidade para mim, que para mim sempre foi isso, assim, foi muito natural. Eu nunca falei, eu vou empreender. Só foi Aham. acontecendo desde os 14 anos com o canal e eu sempre me vi nessa trajetória de estar construindo algo que é meu e que eu tenho controle sobre e que é mais ágil
né? Então, acho que assim, a carreira corporativa não me interessou nunca, assim, na vida. Nem nos meus 14, nem nos meus 18, nem aos meus 24 agora. Sempre quis fazer a própria carreira corporativa. Uhum. Acho que veio muito desde sempre. Como eu tive uma experiência muito positiva com o canal, depois uma muito positiva com a Fanstar, depois muito positiva com a Trampolim, né? E eu sempre... O negócio foi crescendo, os contatos foram crescendo nesse mundo. Então fica cada vez mais confortável. Tipo, hoje eu tenho acesso a Venture Capital no Vale do Silício, os maiores fundos de investimento do mundo. Então, se lá atrás eu empreendi quando não tinha nada disso, hoje que faz mais sentido ainda empreender. Quando eu tenho acesso a todas essas infraestrutura, investimento. Então, eu sempre achei que foi uma escada e continuo subindo nela. E essa trajetória empreendedora é que eu pretendo seguir como carreira, assim. Mas eu acho que é Teve muito pessoal. modelos que você foi procurando quando você estava começando, assim, tinha alguém que você olhava e você, enfim, queria se inspirar e... Eu sempre consumi muito YouTube, né? Como criei Aham, conteúdo pro sim. YouTube e consumi. E tinha dois canais que eu sempre via bastante, assim, que eram o canal da Y Combinator, Uhum. né? Que hoje é uma aceleradora de empresas lá no Vale, que teve vários sucessos que saíram de lá. Grandes unicórnios, centacórnios e etc. E a própria Universidade de Stanford também posta muito vídeo de empreendedor, de founder. Então eu sempre me inspirei nos founders lá do Vale e no ecossistema de Mountain View, Palo Alto, Stanford. Consumi muito conteúdo de lá. E acho que me inspirou muito, assim, né? Com certeza. Eram esses caras que meio que respondiam suas dúvidas, assim, de carreira, de trajetória? Era por aí que você buscava Sim, aconselhamento? Era isso? aconselhamento é ouvir outros empreendedores que passaram por isso em vários estágios diferentes, né? Aham. Então, e aí você vai vendo, tipo, desde o Elon Musk há 20 anos atrás dando entrevista, Uhum. começando o PayPal até ele hoje. Você vai vendo a carreira e a trajetória. Eu sempre me inspirei nessas pessoas, assim, Elon Musk, no Steve Jobs e nesses grandes founders do Vale mesmo. E quem que são os caras hoje, de hoje, que você olha e que te ajudam, que te inspiram? Tem pessoas novas Hoje tá tem olhando? os founders da Brax, né, o Pedro e o Uhum, Henrique, uhum, saíram até aqui na revista da Forbes, são nossos investidores também no NG Cash, e eu acho que eles me inspiram bastante por terem a minha idade, por um deles serem criados aqui no Rio, é, assim, próximo, conheço, acompanhei a história, venderam a empresa anterior deles para a mesma empresa que eu vendi a minha anterior, uhum, uhum. e hoje estão no mesmo segmento de finanças, só que nos Estados Unidos. Então, acho que eles me inspiraram muito e eu sempre boto eles na régua, assim, né? Olha onde eles estão, olha onde eu tô, vamos correr atrás, vamos aprender. E eu acho que eles, comparando pessoas da nossa idade, assim, que me inspiram, com certeza são dois exemplos excelentes. Mário, o que que você acha, assim, para quem deve ter gente super jovem olhando para você, né? Super jovem que eu falo com 15, 16 anos, e já pensando em fazer algo para ganhar seu dinheiro, ser independente, só que eu acho que foi o que te motivou também, né? O que você diz para essas pessoas muito jovens que querem começar, mas que não tem ainda, ou não conhecem, ou não tem grana? O que você diria, assim, para ajudar e dar o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é começar com o que você tem, do jeito que você pode, vai pra rua, começa a fazer algo, porque é uma trajetória muito longa, é uma maratona, Uhum, não é um sprint de 100 metros. Então, persistência, uhum, tem que gostar de adversidade, tem que se sentir confortável no desconforto, eu acho. Empreender é isso. Então, cada vez que tiver uma barreira na sua frente, não se desmotive, motive-se que tem essa barreira e que você tem que superar ela. uhum, E persistência, assim, é um negócio que vai demorar anos, pra você ter uma noção, o Venture Capital tem um prazo de 10 a 12 anos para desinvestir. uhum. Então, quando ele investe, ele está pensando que vai ficar 10 anos trabalhando nisso. Então, não comece algo achando que vai durar 6 meses, um ano, não. Se você começar algo, pode ser que acabe antes que você venda, que acabe, que qualquer coisa aconteça, mas você tem que ter uma mentalidade de longo prazo e persistir e trabalhar nisso,
né? Então, independente da sua idade, você vai ter que botar tempo. Hoje eu tô com 25, mas eu trabalho há 10 anos, né? Então, se você começar com 25, você vai ter que ter 35, 40 para ter feito 10, 15 anos. Então, quanto antes você começar, antes você vai começar a aprender. Tem muita coisa que você vai aprender na prática, vai aprender errando e tudo bem. Então, quanto antes você começar, melhor. E persistência, eu acho que é a coisa mais importante que tem para um empreendedor. Sim, vai ter altos e baixos, mas você tem que continuar seguindo em frente. Você é adepto daquele Fat Fire, que ia começar cedo, ganhar muito dinheiro e se aposentar rápido? Eu sou adepto a você poder se aposentar caso você queira. Mas como eu trabalho porque eu amo fazer isso, eu não me vejo me aposentando cedo. Mas eu acredito que quanto antes você tiver sua independência financeira e poder tomar as decisões que você quer por vontade própria e não por uma pressão de dinheiro, é excelente para a qualidade de vida. Mas não vai parar agora. Não pretendo. Tá bom. Bom, a gente esteve aqui hoje com o Mário Augusto de Sá, ele tem 25 anos, ele é cofundador da NG Cash, é uma empresa de serviços financeiros para jovens e adolescentes menores de idade, então eles inovaram nisso. Ele contou um pouco dessa história aqui hoje no podcast e acho que é uma história bem inspiradora para quem quer começar super cedo, né? Tem hoje adolescentes começando a empreender, então recomendo e conhecer um pouquinho mais da história dele. Agora eu vou pedir para você autografar a revista pra gente, estamos sem caneta. Tem alguma aí? Que essa aqui todos estão autografando. Obrigada, Mário. Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado. Quer dar um tchau para todo mundo aqui? Fica à vontade. Claro, acho que, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme participar dessa revista. Acho que ela inspira muitos jovens. E acho que uma última dica, e o que me ajudou desde cedo para fechar, além da persistência que a gente falou, é a internet, né? Então, eu comecei na internet e por causa dela, a gente está onde está hoje. Muitos amigos nossos, grandes influenciadores, começaram sem nada, só um celular e a internet. Eu acho que isso deu um poder para muita gente. Então, se for ter uma dica, se for da geração Z, for começar a empreender, comece em alguma coisa pela internet, que você só precisa do seu celular e da sua criatividade para começar algo.